Toraja? Que foi, Margot? Vamos imaginar um cenário aqui que é um prato cheio para quem respira arte e criação de conteúdo, Com certeza. Eu diria que é o cenário perfeito para muita discussão. né? Porque pensa bem, o que acontece quando uma narrativa absolutamente envolvente e o peso de um canal gigante com milhões de olhares ali colidem de frente com a realidade técnica brutal e os prazos esmagadores da animação 2D. É o choque de realidade que toda equipe de animação conhece bem, sabe? Uhum. E para quem trabalha na área de animação ou, sei lá, para quem está estudando o meio agora ou até para quem é simplesmente fã e não perde um detalhe sequer na tela, o nosso mergulho de hoje vai tocar numas feridas da indústria. Sim, feridas bem abertas, mas que também destacam muitos pontos de genialidade narrativa. Exatamente. Como anfitriã, eu estou muito animada para guiar essa conversa, porque é um privilégio ter a atenção de uma comunidade de artistas e fãs tão apaixonada acompanhando a gente. Totalmente. É muito gratificante. Então, aproveitando esse momento inicial, já fica o convite natural para quem está acompanhando este conteúdo agora. Deixem aquele like fundamental, inscrevam-se no canal e, muito importante, coloquem aí nos comentários de qual cidade estão escutando. Isso, a gente adora ler os comentários depois. A ideia é justamente ver a força dessa comunidade espalhada pelo mapa, sabe? Trocando ideias e fortalecendo o nosso espaço. Observar como a nossa comunidade se engaja e debate esses temas é o que torna essas análises realmente valiosas. E como um profissional que está sempre focado nesses detalhes técnicos, eu acho que a discussão de hoje exige um olhar muito atento aos bastidores da criação. Com certeza, porque analisar peças de canais massivos ajuda a entender o quê? Ajuda a entender de forma clara quais são as prioridades da indústria atual. Há sempre uma balança invisível e às vezes bem cruel, né, entre o peso da narrativa e o rigor técnico de execução. Perfeito. E o nosso foco hoje é o clipe oficial musical chamado Estranhos, do canal Mundo Torajo. Uma peça que deu muito o que falar. Muito. A missão dessa nossa análise é destrinchar a relação super complexa, tipo quase tóxica mesmo, dos personagens, apresentada na letra da música, e depois confrontar tudo isso com uma crítica técnica real sobre o nível da animação entregue. E logo de cara a gente já vê que o clipe não perde tempo com introduções amigáveis. Nossa, não mesmo. Ele já começa com os dois pés na porta, estabelece uma tensão muito palpável logo nos primeiros segundos. O personagem Torajo questiona a atitude do Morajo e aponta diretamente para o rostinho dele. Ele destaca que as feições do parceiro agora parecem bem menos amigáveis do que antes. E isso é um prato cheio pra gente analisar, sabe? Levanta um ponto fascinante sobre design de personagens. Uma simples mudança no traço de um rosto dita todo o clima da história, não é? Total. Se a gente conectar isso ao panorama geral do design de personagens em animação, a expressão facial e as formas geométricas escolhidas são o principal veículo de comunicação de subtexto. As formas afiadas, as curvas, tudo fala. Exato. Quando um personagem nota que o rostinho do outro mudou, a narrativa está usando a própria linguagem visual da animação para sinalizar uma ruptura psicológica. O design menos amigável não é só uma escolha estética aleatória, é a materialização do conflito. Porque na animação não tem atores de carne e osso, né? É bem isso. Não tem humano ali para transmitir sutilezas com microexpressões naturais, então o desenho precisa carregar toda essa carga emocional. E quando a própria letra da música chama atenção para essa mudança de traço, a gente percebe um alinhamento muito inteligente entre o roteiro e a arte conceitual. O visual deixa de ser apenas ilustrativo. Perfeito. Ele passa a ser parte integrante da denúncia que um personagem faz do outro. É quase como se o roteiro estivesse quebrando a quarta parede do design, sabe? Chamando a atenção para a própria tinta que compõe eles. Então a gente chega no tema central da música, que dá o título à obra, o adjetivo estranhos. Que é muito forte. Sim, a letra é uma verdadeira chuva de provocações muito bem direcionadas. Eles começam a se chamar de esquisitos, de intrometidos, de insuportáveis. É uma lavagem de roupa suja pesada. No formato de animação musical. Mas o que chama atenção é o peso dessas palavras.
Não são apenas xingamentos genéricos de vilão do dia. São críticas de quem se conhece muito bem. E esse sentimento de estranhamento é um conceito narrativo muito, muito poderoso. Em qualquer parceria criativa, ou naquelas dinâmicas de dupla clássica, a familiaridade é o que gera conforto para o público e para os próprios personagens. Sim, a gente se acostuma com eles. Quando a música insere termos como intrometido e insuportável, ela está deliberadamente desconstruindo esse conforto. O estranho aqui não é o desconhecido que vem de fora, uma ameaça externa qualquer. É quem estava do lado o tempo todo. Exatamente. É a pessoa que estava ao lado e que de repente se torna irreconhecível. É uma alienação dentro da própria casa. A música usa isso para construir uma tensão crescente, mostrando como as pequenas irritações do dia a dia, que vão se acumulando ao longo de anos de convivência e criação conjunta, podem se transformar num abismo gigante entre dois parceiros. E essa dinâmica de alienação ganha uma proporção muito maior quando a letra entra na questão da autoria, que eu acho um ponto sensacional de debater. Chegamos à disputa de ego. É talvez o ponto mais denso de toda a música. Com certeza. Tem uma fala do Morajo que carrega uma agressividade enorme. Ele afirma com todas as letras que mudou o jogo e que o Torajo só cresceu graças ao que ele, Morajo, criou. Uma acusação duríssima. Pensa no peso disso dentro do contexto de um canal gigante. É uma disputa direta sobre quem brilha mais, sobre quem construiu aquele império todo e, no fundo, sobre quem é o verdadeiro merecedor do amor do público. O que expora uma ferida muito comum nos bastidores de grandes criações. A pressão do sucesso e a crise de identidade em colaborações, sabe? Sim, quem fez o quê? Quando um projeto atinge proporções gigantescas, a autoria se torna um campo de batalha. Ao colocar o Morajo afirmando que o Torajo só cresceu pelo que ele criou, a narrativa levanta questionamentos muito incômodos. Quem é o talento original e quem está apenas surfando na onda? É a velha briga entre a mente brilhante dos bastidores e o rosto carismático que leva todo o crédito. Exato. Ao expor essa disputa de ego na letra da música, a obra reflete a ansiedade real que existe na indústria criativa digital. O público adora ver os criadores debaterem suas próprias dinâmicas de poder e suas inseguranças. É um drama humano profundamente relacionável para qualquer pessoa que já trabalhou em equipe e sentiu o seu esforço invisibilizado, mas, claro, disfarçado em personagens coloridos de animação. Mas vamos aprofundar nisso, porque a genialidade do roteiro está em não deixar o conflito apenas entre os dois. Bem quando a panela de pressão entre Torajo e Morajo parece que vai explodir de vez por conta dessa disputa de legado, o clipe introduz uma nova variável na equação. A Margot. A Margot. A letra menciona que todos estão super animados com ela e crava uma frase aterrorizante para quem está inseguro. A frase é: ela veio para ficar. Isso é um gatilho instantâneo. Imediatamente isso gera uma irritação e uma insegurança imensas no Torajo sobre o futuro do próprio canal e do lugar dele ali dentro. A introdução da Margot é um dispositivo de roteiro bem clássico, mas executado com muita precisão emocional aqui. Psicologicamente falando, dinâmicas de duplas são sistemas fechados. Eles têm os atritos deles, as disputas de ego, mas é um caos conhecido e, de certa forma, controlado. Quando surge uma terceira figura, um elemento novo e carismático que veio para ficar, esse ecossistema entra em colapso total. Desestabiliza tudo. O que a narrativa captura aqui é a essência do medo da obsolescência profissional. A empolgação coletiva em torno da Margot funciona como um espelho que reflete e amplia as próprias dúvidas do Torajo. Se ela é a novidade, se ela traz o frescor, se o público está encantado por ela, qual o espaço que sobra para quem já estava lá? É a síndrome do impostor batendo na porta com força total. Essa dificuldade de convivência que ele demonstra não é apenas uma birra infantil por atenção, certo? É o medo visceral de ser substituído. Precisamente. É a ansiedade de ser escanteado no coração do público e no escopo do projeto como um todo. Em ambientes criativos altamente competitivos, a colaboração muitas vezes é minada pela paranoia da substituição. O Torajo não está apenas lidando com uma colega de trabalho nova, ele está lidando com a personificação do próprio prazo de validade dele.
Que visão interessante. A música consegue traduzir esse peso emocional de forma muito rítmica e acessível. Ela transforma uma crise existencial de carreira em um refrão chiclete. E depois de toda essa tensão psicológica densa dessa discussão sobre legados, egos machucados e a paranoia de substituição, a narrativa entrega uma ironia final simplesmente maravilhosa. O clipe conclui com o Torajo e o Morajo basicamente jogando a toalha. Aceitando a derrota, de certa forma. Sim, eles admitem na letra. Nós somos estranhos mesmo. E como a cena termina? Eles começam a brigar de forma extremamente mesquinha para ver quem cantou mais tempo durante a música. É sensacional. É uma quebra de expectativa muito curiosa, né? E essa conclusão irônica serve para aterrar os personagens. Serve para lembrá-los e ao público também de suas falhas fundamentais. Depois de discutirem o peso do sucesso e o medo do esquecimento, eles terminam com uma briga literal de contagem de tempo de tela, cronometrando versos. Contando segundos mesmo. Isso revela a imaturidade profunda por trás de todo aquele discurso de grandeza. É um lembrete cômico de que, por trás das grandes crises existenciais de uma dupla criativa, muitas vezes existem apenas duas personalidades teimosas e carentes que não conseguem dividir o holofote de forma madura. E funciona tão bem narrativamente? Funciona porque encerrar narrativa dessa forma cria um ciclo perfeito. Mantém o engajamento e o charme dos personagens sem precisar resolver o conflito de forma dramática, pesada e definitiva. O conflito contínuo é o que mantém a roda girando. O roteiro realmente sustenta a atenção e dá uma verdadeira aula de como construir conflito. Mas e aqui, a gente vira a chave da nossa análise, é aqui que esbarramos num paradoxo fascinante. É agora que a gente entra na parte espinhosa. Exato. Se a narrativa é tão rica, se as dinâmicas psicológicas são tão bem amarradas, e considerando que o Canal do Mundo Torajo tem uma estrutura colossal de mais de 4 milhões de inscritos, por que a execução visual, a fluidez da animação em si, parece não acompanhar esse mesmo nível de excelência e ambição? Essa é a grande questão que paira sobre o projeto. Porque, para quem tem o olhar treinado, para quem passa horas a fio ajustando keyframes, aquelas poses principais que ditam o início e o fim de um movimento em qualquer software de animação, há um detalhe incômodo ali. A estrutura do canal é gigantesca, não há amadorismo, existe uma equipe inteira de profissionais por trás. E, no entanto, a grande crítica que emerge das fontes que analisamos é unânime. A animação do clipe deveria, obrigatoriamente, ser mais fluida. Esse é o grande ponto de fricção dessa obra. Quando uma plataforma atinge a marca de milhões de inscritos e conta com uma equipe dedicada, a expectativa técnica do público sobe proporcionalmente, principalmente daquela parcela que entende os processos de animação. E a crítica sobre a falta de fluidez é muito objetiva. E a gente precisa deixar isso claro para quem está de fora, né? Sim. Para quem não é da área, vale sempre lembrar a regra básica da animação 2D. A ilusão de vida e a suavidade de um movimento moram nos quadros por segundo. A galera da animação que nos escuta sabe muito bem o trabalho colossal que é desenhar e ajustar os in-betweens. Que são cruciais. Que são aqueles quadros de transição desenhados meticulosamente para conectar o ponto A ao ponto B de um movimento. Quanto mais quadros desenhados entre uma pose e outra, mais orgânica e suave a animação. Fica aquela coisa linda de assistir. Exato. Mas o problema estrutural da indústria é que fluidez é o elemento mais caro de uma produção. Não apenas em recursos financeiros para pagar a equipe, mas o custo mais implacável de todos, que é o tempo. O tempo. Mas será que essa desculpa do tempo e da velocidade de entrega realmente se sustenta para um projeto como esse? Porque geralmente clipes musicais oficiais são tratados como eventos canônicos dentro do universo de um canal. Não é o conteúdo de rotina do dia a dia. É o conteúdo premium, teoricamente. Isso, eles são um momento de mostrar todo o potencial da equipe. Se é um projeto especial, por que a escolha de economizar justamente na fluidez dos movimentos? Essa é a provocação central sobre como a internet consome conteúdo hoje. Mesmo em projetos tratados como grandes eventos, o relógio do algoritmo e do engajamento nunca para de bater. O YouTube não espera. Não espera. É verdade que um clipe é um marco, mas no ecossistema atual, canais enormes fazem sacrifícios conscientes e muito calculados.
A equipe de produção provavelmente analisou a balança. Qual balança? De um lado, atrasar o lançamento em semanas ou meses, para lapidar cada transição, criar novos in-betweens e atingir uma fluidez impecável. Do outro lado, lançar no pico do engajamento, confiando que a música, a letra provocativa e o drama entre Torajô, Morajô e Margot carregariam o projeto nas costas. E carregou, de certa forma. Carregou. Eles optaram por sacrificar a suavidade técnica em prol do timing de lançamento e do impacto narrativo. O peso do projeto foi totalmente ancorado no roteiro. A aposta deles foi que a imensa maioria do público estaria tão imersa na disputa de ego e nas farpas trocadas que simplesmente não se importaria com um personagem virando o rosto de forma um pouco mais rígida ou com uma taxa de quadros bem reduzida. O que levanta um ponto bem curioso sobre o que define qualidade para o público geral versus o público especializado. Para os animadores, ver uma equipe gigante entregar uma animação mais travada pode soar como uma oportunidade desperdiçada ou até uma falha técnica imperdoável. Com certeza. Dói no olho de quem anima. Mas, olhando para o sucesso estrondoso da música, a aposta da produção se provou corretíssima do ponto de vista do entretenimento. É um jogo de equilíbrio brutal. Dá até para visualizar os bastidores da produção pesando isso nas reuniões. O design está atrativo? Sim. A música é cativante? Sim. A história gera comentários apaixonados? Sim. Então a fluidez roda. Exatamente. A entrega técnica na fluidez acaba se tornando o elo sacrificável da corrente. Sintetizando o que a gente destrinchou aqui hoje, Estranhos é uma obra de estudo de caso fenomenal. Como peça de narrativa digital, acerta em cheio ao criar uma dinâmica de personagens altamente conflituosa, abordando medos reais da indústria criativa como obsolescência, ciúme e disputa de legado de uma forma muito engajadora. Prende, do início ao fim. A tensão entre o Torajo e o Murajo, apimentada pela chegada da Margot, constrói um entretenimento que realmente prende a atenção. No entanto, quando a gente coloca a obra sob a lente pura da técnica de animação 2D, ela deixa a desejar no rigor da fluidez. Algo que seria o mínimo esperado dado o investimento e a estrutura de uma equipe profissional atuando para milhões de espectadores. É um contraste gigante. É o retrato fiel de uma indústria onde, muitas vezes, o conteúdo e a narrativa precisam correr muito mais rápido do que a própria caneta do animador consegue desenhar. E esse paradoxo entre narrativa brilhante e execução técnica contida é o que torna tudo isso tão digno de debate. E é por isso que a visão de quem está do outro lado da tela é tão essencial para nós. Mais do que nunca. Convidamos toda a nossa comunidade a compartilhar essas reflexões lá nos comentários. Para quem já trabalha na área de animação ou simplesmente adora o processo de criar quadros e dar vida a personagens, seria incrível ler essas experiências. Sim, queremos muito saber a opinião de quem vive isso. Como quem está nos bastidores e lida na prática com essa balança esmagadora entre entregar uma história impactante e ter o tempo real necessário para caprichar na fluidez da animação. A arte sempre perde pro prazo. Não deixem de comentar. É uma discussão que não tem fim. Verdade. E claro, lembrem-se de deixar o like e se inscrever para fortalecer o nosso espaço e garantir que essa comunidade continue crescendo e debatendo em alto nível. E para encerrar a nossa linha de raciocínio de hoje, eu deixo uma reflexão final para que todo mundo possa matutar e levar adiante depois daqui. Manda. Se uma história recheada de conflitos de ego, inseguranças profissionais e rivalidades mesquinhas consegue prender a atenção apaixonada de mais de 4 milhões de pessoas de forma tão intensa, até que ponto a fluidez técnica perfeita, os 24 quadros por segundo impecáveis de uma animação realmente importam para o grande público quando colocados na balança em comparação com o puro carisma e o drama humano dos personagens? A técnica é escrava da história ou a história é apenas a desculpa para a técnica brilhar? Fica a pergunta.